de hoje, nós vamos trazer agora um tema: substâncias alucinógenas no tratamento contra a depressão. Muita gente toma isso, então, olha só, preparamos um VT para a gente trabalhar um pouquinho esse assunto aqui. A rainha já está aqui, logo, logo ela vai aparecer. Mas olha primeiro o VT aí, ó. Uma das doenças que mais preocupa a sociedade nos tempos atuais é a depressão. De acordo com a OMS, esta será a doença mais comum entre os humanos em 2030, o que preocupa os especialistas da saúde e a sociedade. Aqueles que são acometidos da depressão muitas vezes procuram meios de se recuperar, seja fazendo sessões de terapia ou consultando psiquiatras para o uso de remédios prescritos. Porém, há aquelas pessoas que fogem dos problemas da depressão e buscam formas não tão positivas de melhorar. Uma das formas é o uso de substâncias psicodélicas, como o chá de ayahuasca e o MDMA. Apesar da fuga temporária pelos alucinógenos, essas substâncias podem trazer perigos à saúde física e mental. O Papo Reto de hoje aborda mais sobre o uso dessas substâncias no tratamento da depressão. Muito bem, minha gente bonita, tá vendo? Por isso, mais uma vez, nós temos a honra de ter aqui, não só eu, todo o pessoal que trabalha comigo aqui ama essa mulher aqui. É a nossa grande psicóloga Adriana Severini. Boa tarde, minha linda. Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde, todo mundo. Também amo muito estar com vocês. E estou feliz de estar aqui de novo. Ei, Adrianinha, você sabe que eu lembrei de você porque eu tive Covid aí uma semana atrás. Eu vi agora, que bom que o senhor está bem. Mas você ainda é campeã, você ficou 3 vezes com Covid, né? Fiquei com 2 vezes. Você está na frente. Olha aqui, Adrianinha, para nós é uma grande alegria ter você aqui. Nós vamos tratar desse assunto agora um pouquinho, que é justamente sobre essas pessoas que têm essa tendência com a depressão ou já têm a depressão e acabam usando aí essas substâncias chamadas psicodélicas ou alucinógenas. Eu queria que você pudesse expor um pouquinho melhor para os telespectadores, Adrianinha. O que são essas substâncias psicodélicas? Só para o pessoal entender melhor, o alucinógenas. O que seria isso daí? Para a grande maioria das pessoas que utilizam essas substâncias, pode ser o LSD, você pode tomar o MD, o êxtase, que o pessoal fala muito, o chá de ayahuasca. O que acontece? A grande maioria, eles têm aquilo que eles falam que é uma viagem boa. Então, eles ficam mais sensíveis, eles têm mais sentimentos, as cores ficam mais vivas, as músicas, as sensações. Então, eles têm uma falsa sensação de felicidade. Mas tem uma outra parte das pessoas que, quando elas utilizam essas são drogas ilícitas, que quando elas utilizam esses alucinógenos, eles, no momento da utilização, eles já têm uma sensação muito ruim. Então, a grande maioria, principalmente dos adolescentes, dos jovens, eles vão atrás dessa sensação boa que dá durante o uso. Mas tem uma grande parte também que, mesmo durante o uso, ela já se sente mal. E ela é uma sensação, mesmo para quem se sente bem, ela é uma sensação passageira. Então, só durante o uso você tem essa falsa sensação de que você está bem, de que está tudo bem, você sente uma energia, um ânimo. Normalmente eles utilizam muito para festas, então quando você está dançando, você ouve o som melhor, você sente que você é mais agradável, você tem facilidade de se relacionar, você sente que você está espalhando amor, é isso que eles traduzem. Entendi. E que você é mais amado. Só que o efeito rebote, a ressaca que vem depois, é pior. Então entendi. Você se deprime muito mais fácil. Bom, então essa seguinte, ressaca, ela é fato, ela vai acontecer para qualquer pessoa que tem esse efeito imediato, temporário, mas virá normalmente essa ressaca. A ressaca vem para todo mundo, mesmo para quem não tem depressão, a ressaca, quando a gente fala da bebida, a ressaca vem às vezes não é nem no dia seguinte, é logo depois que passou o efeito da droga. Aí você quer usar de novo. Entendi. E é esse que é o problema, porque ela acelera o seu batimento cardíaco, ela aumenta o calor do seu corpo, então você pode ter hipertermia, se você não beber muita água,
você pode morrer, inclusive, no uso da droga. Ela parece ser uma droga, é simples, porque ela, na verdade, ela não vicia, mas ela vicia o efeito, ela tem um vício psicológico, porque ela dá uma sensação muito boa. Eu não posso dizer, ela é ruim. Ruim não, ela dá uma sensação boa, mas ela é ruim para o seu organismo e ela é ruim para a sua cabeça. Então, no primeiro momento, ela é super gostosa, ela dá uma sensação ótima. Só que para a sua vida, ela vai fazer um estrago enorme. Então, porque a depressão, ao invés dela melhorar, ela vai piorando. Ela vai cada vez mais te jogando para o fundo do poço. Entendi. E aí você fica dependente da droga, porque você quer ter aquele momento que cada vez vai sendo mais curto, no qual você se sente bem. Então eu estou me sentindo muito mal, eu começo a usar essas drogas alucinógenas em festa, em after, como o pessoal costuma dizer, e aí eu começo a usar sozinha em casa, porque eu preciso me sentir bem, eu quero sair dessa depressão e eu preciso da droga para eu me sentir bem. Então, cada vez eu começo a usar mais e vai deprimindo cada vez mais o meu cérebro e o meu organismo. Porque às vezes eu deixo de comer, eu deixo de me alimentar direito, eu vou deixando de trabalhar, de fazer outras coisas que seriam bons para mim e para o meu organismo, em troca de ter esses momentos, porque acabam sendo momentos que eu acho que eu estou me sentindo bem. Tem pessoas que usam, estava até conversando aqui, enquanto você estava falando, o nosso Rodolfo nos falou de um caso de um ator, um artista, o neto do Chico Anísio, após ter tomado um chá de ayahuasca, né? Disse que ele acabou falecendo. Justamente um pouco disso que você está falando mesmo, né, Adrianinha? Porque às vezes você tem um problema, você tem um problema do coração que você não sabe, e isso você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, você tem várias coisas que você, por ser jovem, a maior parte que utiliza é jovem. A gente acha que a nossa saúde está boa, única e exclusivamente porque a gente é jovem. Sim. Então eu não tenho problema do coração, eu não vou ter AVC, e você usa essa droga e você acaba morrendo por causa disso, porque você está com problema de saúde e você não sabe. E o principal problema, que é resolver a depressão, ela não resolve, ela só vai aumentando. Porque quando você para de usar, você quer. Isso e tem muito aquilo importante. Que a gente chama de bad trip, que é a viagem ruim, que as pessoas têm alucinações ruins. Elas acham que elas estão sendo perseguidas por alguém, que elas estão vendo o diabo, que tem assim, alucinação persecutória, que tem alguém seguindo. Sim. E elas têm muito medo. E parece que aquilo não vai sair. Então, ao invés dela melhorar, mesmo quando ela utiliza 1, 2 vezes, ela começa a ter alucinações ruins, que todo mundo acha que a alucinação é boa, que ela vai ver coisas legais, vai ver unicórnio, que vai ver coisas boas, que a sensibilidade dela vai ficar mais aguçada, e que vão ser alucinações boas. Mas tem uma parcela muito grande que tem alucinações ruins, que é a bad trip, que você tem uma viagem ruim. Meu Deus. Bom, então vamos fazer o seguinte, já eu quero que você nos dê alguns pontos para quem tem a depressão, sabendo que esse tipo de saída não dá certo, quais são os caminhos para as pessoas buscarem sem ter essa coisa maluca de tomar e ter pioras ainda. Mas já você vai falar para nós. Porque presta atenção, Adrianinha, presta atenção. Eu ouvi, já ela vai voltar. Mas o padre está conversando aqui com a nossa querida Adriana. Adrianinha, olha, o Barba aqui, ele tem um amigo dele, Adrianinha, Barba 1. E ele comentou que assim, eu não vou ter depressão nunca. Aí nós falamos, mas por quê? Aí entra naquilo que você falou, Adrianinha. Mas por que você não vai ter, Adriana? Porque eu gosto de fumar uma maconhinha que me deixa feliz, me deixa legal. Eu tô sempre de boa. Ele falou, tô sempre de boa. Só que hoje, essa conversa mole aí caiu, porque você explicou muito bem, Adrianinha, que essa coisa ela é momentânea, né? Essa coisa de você ter essa alucinação positiva, porque o efeito é bem ruim logo em seguida. E tem gente... Exatamente. Ó, o Rodolfo falou que tem gente que surta usando com esse pensamento e não volta mais no normal dela. É irreversível. A própria maconha, às vezes, tem... Porque, assim, o cérebro de uma pessoa é completamente diferente da outra. Então, tem algumas pessoas que usam a maconha e a maconha serve para ela como relaxante, ela fica calma, ela fica de boa. Outras pessoas ficam extremamente ansiosas e elas começam a ter toques.
Então, aquele toque de pensamento, ela fica pensando que isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, e ela não consegue relaxar de jeito nenhum. Então, ela parece, assim, ela fica letárgica nos movimentos, ela fica parada, mais lenta para fazer tudo, só que o pensamento está um pensamento atrás do outro o tempo todo e ela não consegue parar. E assim, e aparentemente quem está vendo de fora acha que ela está numa boa, ela está numa boa, good vibes, como o pessoal fala, ela está super tranquila, e na verdade não. E ela começa com a persecutoriedade, a sensação de que tem gente perseguindo, e o pensamento acelerado é incrível. E a aparência exterior é outra, parece que ela está tranquila. Perfeito. E não é uma coisa legal. E assim, e ela volta, acabou o efeito da droga, a depressão está lá de novo, a ansiedade está lá de novo, porque ela não resolve o problema. É a mesma coisa que você tomar, quando a gente fala, vai no psiquiatra, e o psiquiatra fala, você precisa fazer um acompanhamento com um psicólogo também. Porque não é só você tomar o remédio, é como qualquer doença. Não adianta eu tô com uma dor na coluna, eu tomo remédio, melhora, para de doer, mas ele não está me curando. Eu preciso descobrir qual a dor que está me dando nas costas, descobrir qual é a causa e curar a causa. O remédio vai aliviar a dor. Para naquele momento. Só que se eu continuar efetuando a mesma coisa que está me dando dor na coluna, a dor vai voltar. Passou o efeito do remédio. Na verdade mesmo, né, Adrianinha? Todos nós, eu acho que o grande lema nosso é uma luta particular de nós com nós mesmos, né? Porque eu não posso usar paliativos, como a bebida alcoólica, ela é monstruosa quando você não está bem. É uma maneira de você tentar... Olha, eu quero esquecer isso. Aí você começa a beber para dar risada. A mesma coisa, eu acho que quem faz uso da maconha. Ou outros tipos de drogas, algumas coisas como a gente colocou aqui. Só que, na verdade, você não venceu a luta sua em relação àquela dificuldade. Então, o lance é realmente você enfrentar. É frente a frente, é você de frente a frente com você. Fala, pera um pouquinho, eu estou passando por esse estágio... E eu tenho que enfrentar sem usar droga, sem usar álcool, sem maconha, porque aí, você vencendo, mostra a grandeza humana que Deus nos fez. É por aí mesmo o caminho, não é? É isso mesmo, na hora que você vê e percebe, eu tenho um problema, eu estou em depressão, ou então eu sou tímido, eu estou com algum problema e eu preciso resolver esse problema. E não é evitando o problema. Às vezes a gente tem muito essa tendência de querer evitar o problema. É como se eu evitasse, ele deixa de existir. Sim. Só que não adianta, você pula o problema hoje, depois de amanhã ele está lá. E outro. Muitas vezes ele vem agravado de outros. Então, se você usa qualquer substância ilícita ou lícita, como álcool, qualquer droga alucinógena, você volta com algum problema a mais, que você está dependente daquela droga. Então, além da depressão, você tem agora daí o problema do vício. Então, são 2 problemas que você vai ter para vencer. E muitas vezes você acaba perdendo emprego, daí já são 3. Perde a família, são 4. Então, você vê, se a gente não enfrenta aquele primeiro problema de cara e fala, não, realmente eu estou deprimida, eu preciso de ajuda, e procura a forma correta de vencer esse problema, a gente vai acumulando problemas. Perfeito. Então, ao invés de você vai estar com 4, com 5 problemas. Então, o melhor jeito é procurar a forma correta e enfrentar. E falar, olha, eu tenho um problema, e não ter vergonha de pedir ajuda. Legal. Então, olha, eu preciso de ajuda, me dá a mão porque eu estou precisando de ajuda. Você sabe que você falou aí algo muito legal? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito pequeno do dia a dia nosso. Eu gosto muito de doce e você sabe que um dos caminhos que eu uso para não comer tendo doce na minha frente, que eu faço? Eu vou escovar os dentes. Eu vou escovar os dentes. Perfeito. Porque assim, quando eu escovo os dentes, é uma luta que eu estou fazendo em relação ao meu impulso de comer o açúcar. E quando eu jogo o creme dental, aquilo refresca a minha boca e já joga para o meu cérebro assim, ó, acabou por hoje. Quer dizer, você tem que enfrentar sem ceder, sem sair. E o que você hoje falou para nós é fantástico, para todo mundo que está ouvindo aí. Tem que saber enfrentar e ter ajuda de profissionais como você para poder chegar a um caminho, a um jeito de cura aí. Legal. Adrianinha, ó, beijo no teu coração, hein, menina? Se cuida. Amém. Obrigada, senhor também. Tudo de bom, pessoal. E uma semana linda para todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Gosto demais de você. Você é maravilhosa, viu, querida? Muito obrigada.
E maravilhoso também, gente, é quando a gente pega assuntos como...